que é a falta de caráter e o que é a falha do caráter. E eu tenho incentivado aqueles que pregam aqui. Eu quero que você faça citações bíblicas, mas eu quero saber como é que a sua experiência. Escuta, querido, se você ouvir um pregador em falar que ele não erra, ele só fala de coisas boas, não acredita nessa palavra, porque não é verdadeiro. Porque o livro de Romanos fala isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Infelizmente, nós convivemos com esse pecado todos os dias. O que nos ajuda a não estar nele é o Espírito Santo que nos convence. Né? Então, eu sempre gosto de dizer, você pode fazer o melhor estudo. O que o povo vai lembrar é aquela experiência do seu dia a dia, que é a realidade de muitos. Então, eu vou contar uma falha de caráter. Mas será que ficaria bom eu contar uma falha de caráter? O pastor, ao vivo, assim, o que vocês acham? Não ia ficar bem, né? Então, eu só ia falar das coisas boas? Ou eu posso falar e vocês vão ficar escandalizados, mas vão me perdoar? O julgamento, o silêncio. Lembra na Bíblia, à medida com que você medir, você será medido. Então, eu lembro, meu período recém já ordenado pastor, eu tenho muita dificuldade de comprar qualquer coisa, né? Seja de roupa, de calçado, dificuldade o quê? Eu gosto de escolher as minhas coisas. Eu não gosto de ir com ninguém, porque é muito ruim você comprar algo e gostar e a pessoa falar, não ficou bom. Não é verdade? Não dá um banho de água fria? Eu não vou com ninguém. Vou com a esposa, às vezes a minha filha ia comigo. Né? E sempre troco. Sempre troco. Compro, acho que está largo demais, aí acho que está apertado demais, vou lá na loja, troco. Sapato é a mesma coisa, até ficar certinho. Se não ficar bem, né, eu não gosto. Então, eu lembro que um desses dias eu fui pregar em Rio das Ostras, lá na igreja. Na época, o pastor Denilson nem estava lá, nós estávamos fazendo escala, e o sapato não estava bom, eu resolvi comprar um sapato, 41, né, é o meu número, caso você tenha em dúvida aí, quer me dar um presente, eu estou ajudando você. E aí eu comprei aquele sapato e coloquei aquele sapato na hora que eu fui pregar. Entrei no carro, eu não usei o sapato, só entrei no carro, cheguei lá na igreja, preguei. Mas sabe aquele sapato que tem o seu número, mas você sente que está te incomodando? E aí eu falei assim, eu vou trocar esse sapato. Eu só entrei no carro, pisei no púlpito, voltei, cheguei em casa, botei na caixa e falei para minha filha, troca esse sapato para mim. E ela também não abriu a caixa. Chegou lá, foi trocar o sapato. Aí a vendedora olhou na sola do sapato, porque lá no Rio das Ostras não tinha esse piso liso. Era aquele... Qual é o nome daquele piso? É concreto, né? Áspero ainda. Então, marcou a sola do sapato. Aí a vendedora falou assim, olha só, esse sapato já foi usado. Está todo marcado. Aí a minha filha olhou, baixou a cabeça, botou na caixa, falou assim, eu mato meu pai. Ele sempre apronta comigo. E aí, quando ela chegou em casa, falei, filha, trocou o sapato? Nessa inocência assim mesmo. Né? E aí ela falou, pai, você usou o sapato? Eu falei, filha, eu não usei, eu entrei no carro, não pisei em nada, cheguei lá, pisei, botei meus pezinhos lá no púlpito, lá, voltei. Não, pai, está tudo marcado, olha aqui e tal, né? Aí eu fui lembrar que era aquele outro tipo de piso, né? Falei, caramba. Filha, me desculpa, te peço então perdão por isso. Uma falha de caráter. Uma vez que eu usei, eu teria que experimentar em casa. Se não deu tempo, não experimentasse.
essas falhas, elas não se repetem mais, porque você vai corrigindo. Agora, o que é uma falta de caráter? Eu vou pegar o mesmo exemplo. E aí vou pegar muitos aqui. Você não gosta de usar a mesma roupa repetida. Eu, homem, não gosto. Se eu for numa igreja e alguém com a mesma gravata que eu já não uso mais aquela gravata, porque tem que ser única. Eu já cheguei ao ponto, hoje eu já não uso mais gravata, já cheguei ao ponto, e tenho alguns talentos artísticos, né? Eu cheguei ao ponto de pintar a minha gravata, de ter uma gravata e eu decorar. Que gravata linda, e falava ainda, eu que pintei. Ninguém tem igual. E assim é com camisa, a mesma coisa também. Se eu tiver alguém encontrar, vamos supor, se eu encontrar alguém com a mesma camisa, e se for um velhinho, eu fico arrasado. Confesso que eu fico arrasado. Né? Desculpa as pessoas de mais idade, mas eu já estou indo para esse caminho, então eu já posso falar, tá bom? Onde que eu estava? Na falta de caráter. Né? E isso não é uma estratégia, não, é porque eu esqueci mesmo. Aí imagina a pessoa que não gosta de usar sempre as mesmas roupas, não tem dinheiro para comprar. O que a pessoa faz? Você sabe? Estou vendo os olhinhos aqui rindo, assim, né? Com a máscara, só vê os olhinhos. A pessoa usa aquela roupa, não tira a etiqueta, não coloca perfume para não, né? Só nas axilas e tal. Terminou de usar aquela roupa, ele vai, no outro dia e troca. Olha, eu não gostei e tal, e pega uma outra roupa. Aí usa numa loja. Eu já conversei com pessoas que têm essa prática e eu posso falar por experiência dessas pessoas. Confesso que eu nunca fiz. E a pessoa falou, numa loja dá para fazer até 3 trocas. Sente como é? Mas como que faz 3 trocas? Você vai em turnos. Não vou ensinar para vocês, não. Não vou ensinar, não. Isso é falha ou é falta de caráter? Falta de caráter. Tá? Então, querido, é sobre esse assunto do dia a dia que a palavra tem que ser ensinada quando você aplica a palavra e você fala do dia a dia. Talvez você não vai lembrar de nada do que Alfredo falou, mas vai lembrar do sapato que o pastor usou e mandou trocar. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Obrigado por um único amém que Deus falou. Bom dia a todos. Bom, hoje estou com essa incumbência aí de dar continuidade nesse assunto e vamos pensar um pouquinho o que me veio para nós podermos pensar, falar, ouvir de Deus aqui, em relação ao nosso caráter, que tudo bem, eu tenho que ter caráter, mas há uma dificuldade para o homem conseguir acertar o seu caráter, para ele aprumar, ainda que nós sejamos vistos como boas pessoas diante da sociedade, ainda que nós tenhamos um caráter que até algumas pessoas admiram, mas nós não somos unânimes no nosso caráter. Desejos, né, intenções ruins, e como controlar, como dominar, como mudar. Convido para fazermos uma primeira leitura, só esse texto vai ser, por enquanto, esquecido, como costumo fazer, você vai ler um texto, mas porque há algo determinante na expressão desse texto. Em Marcos 9, versículo 21. Marcos 9, versículo 21.
Tenho que lembrar e dar bom dia para quem está em casa também, né? Estou aprendendo. O pastor já deu sinal de ok ali. Então, bom dia, você que está em casa também. Seja convidado. Também ouvir, que nós possamos ouvir Deus. Jesus perguntou, Marcos 9, versículo 21. Jesus perguntou ao Pai, por favor, a NVI. Está na NAA? Coloca na NVI que vai ser melhor. Ok, obrigado. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nem tudo que nós ouvimos também, nós conseguimos entender. Às vezes, sim, né? Nem tudo que nós expressamos também é claro o suficiente para que os outros venham a entender. Nós precisamos refletir para que nós possamos ter crescimento. E essa conversa de Jesus, como algumas outras, ela pode parecer um pouco confusa, né? E pode parecer controverso o final da frase. Creio, mas eu tenho incredulidade. Creio, mas não creio. Pode. E se eu simplesmente quiser usar o texto aqui para trazer irreverência, eu posso só falar que as pessoas que conversavam com Jesus eram meio doidas, não é isso? Mas o que a Bíblia nos diz? Então nós iremos trabalhar outro texto, mas entendendo que essa frase é determinante para ajudar na construção, na modificação, na melhora do nosso caráter. Essa frase, ela tem um fator importante para as nossas vidas. E vamos viajar um pouquinho na Bíblia, no livro de Samuel, 1 Samuel, o livro de 1 Samuel. Eu passei alguns versículos, mas alterei, ok, os versículos. Não deu tempo para eu passar porque o celular do WhatsApp não está comigo. Mas 1 Samuel, capítulo 3. Vamos fazer a leitura. Já podemos orar enquanto nós nos preparamos para essa leitura, para tocar na palavra de Deus, para entender de Deus, para que Ele possa falar as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, por estarmos aqui, pela disponibilidade, ó Deus, da liderança, pela disponibilidade, ó Deus, de transformar vidas, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, venha falar conosco, Deus. Fale, Senhor, ao nosso coração, transforme, ó Deus, cada vez mais o nosso caráter, Deus, num caráter, Deus, compatível com o de Cristo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, prosseguir ao alvo, Deus, na estatura do perfeito, daquele, ó Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou com poder, Deus, para transformar, ó Deus, o nosso caráter, Deus. Que nós possamos ser servos fiéis, cheios da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Livro de 1 Samuel. Lembrar que às vezes a gente esquece. É masculino porque é livro, né? O Novo Testamento, a gente tem que dar um pouquinho de aula. Novo Testamento, aí você fala no feminino por ser uma carta. Então, a carta. Então, aqui é 1 Samuel, não é 1 Samuel. Só um detalhezinho, né? Mas é mais um enriquecimento para que nós possamos nos atentar, perceber o que eu estou falando, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo. Então, 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava.
e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, provavelmente de madrugada, porque era o período que a lâmpada ficava acesa até amanhecer. Então, provavelmente ali, um horário de madrugada. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei. Volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. Eu poderia falar que parece que Deus gosta de pregar peça nas pessoas, né? Para fazer a brincadeira, vai falando, né? Mas não é o texto também, né? De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Imagina já a situação, né? Já me acordando novamente, está me importunando novamente, mas uma situação que estava acontecendo ali. Se nós começarmos a viajar no diálogo, meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Normalmente, na minha expressão de caráter, eu ia gritar, né? Deita logo, pare, vai ficar de castigo, né? Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O povo de Deus aqui vivia uma crise, ok? Não havia uma constância na presença de Deus. Pelo início vocês percebem isso, né? E pelo desenrolar, porque Samuel servia ali na casa de Deus. E nós podemos pensar como as crises podem também provar ou afetar o nosso caráter. Em meio à crise, como que a crise pode mudar, distorcer, quebrar princípios? E eu pergunto, quem nunca passou uma crise?
em termos econômicos, mundiais e no país, nós passamos nos últimos anos crises atrás de crises. FHC foram 45 escândalos, pelo menos catalogados. Civan, Proer, Propina, Caixa 2, Sudene, calote da Fundef. Talvez alguns já tivessem esquecido, mas aconteceu. PT, Mensalão, DENIT, Bingos, Fundo de Pensão, Petrobras, bolha econômica imobiliária nos Estados Unidos, também desencadeou uma crise mundial. E agora, a mais recente, no fator de saúde e econômico, qual é? Pois é. Então, as crises, de alguma maneira, elas estarão aí para poder tentar e, quem sabe, conseguir distorcer, quebrar o nosso caráter. E as nossas crises pessoais? Crise na família, crise moral, na sociedade, na política. Marcas de crises por todo lado. A igreja também passa por crises. E por décadas. Uma crise espiritual, uma distância de Deus. Naquele tempo, Deus não falava. Qual o motivo? Por quê? No versículo 1 de 1 Samuel, confesso que dá vontade de falar 1 Samuel. A gente está tão, né? 1 Samuel. 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel. Nós vemos que uma marca do caráter de Samuel é um caráter ensinável. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Eli tinha, sim, a teoria, podemos discutir outros pontos, mas ele era o sacerdote ali. E Samuel, ele estava sendo ensinado de como servir ao Senhor. E nós, humildemente, precisamos aprender. Às vezes, quando nós não temos a certeza do que fazer, como que nós podemos dizer, como que eu posso dizer que eu posso pregar sem eu de fato ser ensinado? Às vezes eu vou confessar, o pastor me ajuda no texto. Às vezes eu falo assim, pastor, esse texto está muito difícil para mim. Ele dá liberdade para a gente pregar, mas é uma ajuda. É uma ajuda para poder... Normalmente ele fala, tem um tema ou tem um texto bíblico. Mas nós precisamos desse ensinamento. Nós precisamos aprender. E Deus coloca pessoas para nos ensinar. E aí que vem uma pergunta-chave para você. Quem tem ensinado você sobre o seu caráter? O que é um caráter cristão? Hebreus 13 diz assim, Hebreus 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Nem sempre a gente aprende sem dar trabalho. Às vezes é como se a gente, não sei, um cabrito, pastor. Às vezes a gente não quer aceitar, um bode, né? Às vezes a gente não quer aceitar. Nem sempre é fácil. Mas prestem atenção de que o único prejudicado é você. Isso não seria proveitoso para vocês.
E por que isso está acontecendo hoje? Pela falta também de caráter, muitas vezes, de líderes religiosos. Como, eu não vou ser mandado, eu não vou ser... ninguém manda em mim. Está querendo tomar conta da minha vida. E nós confundimos. Se você não confia no pastor da sua igreja, aonde você está, por que você está aqui? Se você não precisa de orientação, sabemos que tem pessoas que são dominantes, que querem julgar, subjugar as pessoas. E por causa disso, por causa da nossa experiência, esse nosso caráter às vezes é manchado e nós não nos deixamos ensinar por quem Deus coloca na nossa vida. Não estou dizendo que é uma obediência cega, mas o que a Bíblia diz? Recebam orientação daqueles que Deus colocou na sua vida. E quem Deus colocou na sua vida? É por isso que às vezes nós não entendemos como que o nosso caráter não muda. É só você olhar para o seu caráter, como você tem vivido, a dificuldade que nós temos. Nós precisamos, óbvio, do Senhor. É Deus quem muda e transforma, melhora, nos faz caminhar para o alvo. E Ele instituiu a igreja. Desigrejados, quem nunca ouviu falar? Pessoas não querem ir para a igreja, magoadas. Mas eu entendo que Deus sempre levanta aquele que pode te direcionar e tirar você dessa situação, ajudar você a caminhar nas suas dificuldades. Se o seu caráter está torto, não está ensinável, Deus levanta pessoas sim. Se você clamar a Ele, você vai entender que Ele está colocando pessoas para confrontar o seu caráter e mudar o seu caráter. Para que você seja a estatura do varão perfeito. Para que Cristo seja dominante na sua vida. Porque o Espírito de Deus desce da maneira como Deus instituiu a igreja. A igreja sendo igreja. Não é porque existe o falso que o verdadeiro parou de existir. Que para existir o falso é sinal que foi falsificado. Alfredo, isso é óbvio. Não é óbvio nos nossos sentimentos. Por causa que o nosso caráter vai para outro lado. É difícil. É difícil confiar. É difícil nós entendermos, às vezes, como Deus está colocando no nosso caminho para nós sermos direcionados. E você vê Samuel sendo ministrado para poder assumir uma virada. Era uma virada para o que estava acontecendo ali. E Deus levantando, ensinando. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se àqueles a quem Deus tem trazido. Primeiramente, se há dificuldade, está confrontando com a palavra de Deus. Tome coragem. Siga aquilo que Deus tem para a sua vida. O nosso caráter sofrerá ataques. E veja, ainda no versículo 1, como que, em que período Samuel vivia? Vivendo em meio a uma crise espiritual. Às vezes nós não vivemos em meio a uma crise espiritual. Nossa também. A igreja ensinando errado. Durante décadas. Ensinando a coisas materiais, a querer mais, a querer dinheiro, entre outras coisas, a ser pessoas gananciosas, quando existe um ouro maior. E nós mesmos, dentro de nós, querendo e desejando essas coisas, porque está dentro de nós essa cobiça. Nós cobiçamos, nós não recebemos como oferta aquilo que nós não desejamos. É o desejo do nosso coração. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Não há maior crise que o homem possa enfrentar para o seu caráter do que uma crise espiritual. Não é a crise financeira, não é o Covid, não é a crise na saúde,
mas é a crise no interior. Que todos nós somos falhos, nós não merecemos, nós não temos condições de reivindicar o céu, mas Deus, em sua misericórdia, nos chama. E essa crise constante atravessa gerações. E a crise está hoje, também nos dias atuais. E nós precisamos ficar atentos para poder ter esse caráter moldado por Deus, sermos ensináveis. E é difícil ser ensinável, porque nós somos cheios de conceitos. Eu, quando entrei na igreja, eu era contra a Bíblia. Eu achava que era uma historinha, que muita coisa ali era errada, que o que tinha que saber é saber viver certo. Cheio de pensamentos mundanos que precisavam ser reciclados, transformados, moldados. Quanta abominação eu falava e eu fiz. Não há maior pobreza do que imaginar receber pouco de Deus. Não há maior pobreza do que nós imaginarmos receber pouco. As visões não eram frequentes. Raramente o Senhor falava. Com certeza, Israel, no caso ali ainda não formado, mas o povo de Deus, havia tempos de maiores bênçãos, por isso a referência. Tempos em que o povo, então, recebia com mais presteza ou celeridade, ou seja, atento em ouvir as orientações. Não é porque Deus parou de abençoar, ou ele parou, o povo não recebia, não era rápido em mudar, rápido em transformar o caráter. Tempos em que o povo desfrutava de maiores bênçãos, eles eram mais dinâmicos, e às vezes, não é assim na nossa vida. Parece que voltamos aos ossos secos. Uma igreja sem ouvir o Senhor é a igreja mais miserável, ainda que com riquezas. Ainda que nós tivéssemos aqui tudo resolvido, que nós vamos resolver em nome de Jesus para prestar um culto melhor, avançar, sermos generosos, mas não é suficiente. Não é suficiente, porque nós somos chamados a comprar ouro verdadeiro de Deus. Uma pessoa que não ouve Deus é miserável como um mendigo que não tem nenhum papelão para se deitar. Assim é uma igreja que não ouve Deus. Assim somos nós. Riqueza não declara intimidade com Deus. E muitas vezes nós compramos o que nós chamamos de ouro tolo. Apocalipse 3. Não vou entrar a fundo no Apocalipse, como eu sempre falo, deixo para o diácono Vladimir. Não é a área que tem o maior domínio. Mas prestem atenção no que a Bíblia diz. E devemos ter cuidado quando falamos, está escrito. A Bíblia diz, 3, versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Tá, conselho? Aqui está errado. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quando nós lemos, o mais impressionante é que Deus está falando de quem enxerga. E Ele está mandando comprar colírio para poder enxergar. E Ele está falando de quem tem ouro, que tem riquezas. Ele está chamando de miserável. Então, Ele está indo de encontro ao caráter humano, que é voltado para os objetos, os prazeres que nós temos aqui,
esse é o nosso caráter normal, ele está indo de encontro, ele está mudando, ele está dizendo o seguinte: não enxerga, você não tem nada. Como você vai dizer para uma pessoa que tem tudo e diz para ela que ela não tem nada? É uma mudança, é outro caráter. E há um motivo para ele falar desse cenário, quando ele fala, e as visões não eram frequentes. E consequências. Samuel, então ele servia ali no templo. Certa noite, no versículo 2, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A situação de Eli refletia o que de fato ele vivia. Não parece que eu acabei de ler em Apocalipse? Compre colírios. Estava vivendo o que de fato ele estava, de uma maneira literal, vivendo aquilo espiritual. Eli, compre colírio. Como pode ter um período de poucas visões e de quase não ouvir Deus falar? Como podemos achar normal seguir o culto assim? Se nós estamos pensando, o que há de errado? Como poderia Eli estar ali dia após dia e se contentando com aquela situação? Que caráter é esse? E muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos essa dificuldade de perceber, às vezes por causa também do que tem de próspero ao nosso redor. Nós olhamos a nossa prosperidade, as coisas que estão dando certo, e não reparamos que estamos numa sequidão, que nós não estamos conseguindo buscar a Deus, que nós não estamos conseguindo falar com Deus, ser moldados por Deus. E nós vemos um cenário em que, já que ele estava assim, ele precisava o quê? Que Samuel ficasse lá no templo. Mas será que ele não poderia enxergar o privilégio que é ter a presença de Deus? No versículo 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Como poderia ter a arca de Deus no lugar? O que era a arca de Deus? A presença de Deus. Sem conversar com ele. Como é que nós podemos imaginar isso? Antes era a arca. Hoje, nós temos disponível o Senhor passeando na igreja, ao seu lado, quando você volta para casa, no seu quarto, você tem liberdade de entrar na presença de Deus. É a mesma coisa. E às vezes nós não ficamos sem entrar? Não parece tão importante. Um objeto. Mas aquele objeto era a presença de Deus. A presença de Deus é o que muda a nossa vida. É o que nós devemos dar maior importância. E com o texto, eu pergunto, Deus não falava ou o povo parou de ouvir? Eu lembrei do Toshinho vem mais porque é fresquinho. Deus não falava ou o povo parou de ouvir? O que vocês acham? Acabando sendo os dois, né? Mas o povo parou de ouvir. Então, Deus não falava. É como se eu dissesse assim, já falei. Já te orientei. Já disse, tome uma posição. Estou aqui. É como se eu estou disponível. E você? O nosso caráter, ele tende a se afastar de Deus. Porque o que nós temos aqui
normalmente é o que nós, de fato, queremos, porque é o de imediato. É aquilo que nós vemos e os nossos olhos desejam. Cultivar esse caráter de valorizar a presença de Deus é algo que demanda de nós esforço. E todo mundo tem preguiça, ou não? Vocês têm preguiça? A gente sente preguiça, não sente? Levantar, a gente sente preguiça. A gente precisa, às vezes, estudar. A gente fala que não estudou por causa disso, mas foi preguiça. A gente sente a preguiça. Uma hora que a gente fica... É óbvio que nós precisamos descansar. Descansar não é desperdício de tempo. Mas existem momentos que nós temos coisas e assuntos para resolver. Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos caminhar. E nós precisamos vencer a preguiça. Nós não podemos nos render à preguiça e usá-la como desculpa. Se o meu caráter está torto, qual o tempo de eu adorar o Senhor? É hoje. Você não precisa esperar a próxima semana, virar o ano. É hoje que eu preciso ouvir ao Senhor e mudar e falar, Senhor, tem sido ministrado sobre caráter e eu vejo isso em mim. Ainda que eu já tenha um caráter que está na característica de falhas, eu não quero ter mais essas falhas. E, Senhor, eu tenho aprendido que eu tenho também nesses pontos falta de caráter. Eu faço constantemente. Eu faço isso da roupa, eu faço outro detalhe. Eu engano para poder não pagar mais. Eu crio artifícios para poder, de alguma forma, escapar. Eu minto para não perder o emprego. Eu minto para não assumir a responsabilidade do que aconteceu no trabalho e jogo para cima dos outros. Eu não perdoo. Eu tenho um coração que não perdoa. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus e falar, Senhor, o meu caráter tende a se afastar de Ti. A preguiça às vezes acontece e eu fico horas vendo Netflix, não sei, séries. Contra séries. Mas se aquilo está te prejudicando, tira da sua vida, pede a Deus ajuda. Se não consegue controlar, talvez você tenha que tirar de vez. Mas se consegue controlar, veja o que está atrapalhando. Dormir é bom, mas viver dormindo não. Tem horário para você descansar e para você dormir. Não estou dizendo que não pode fazer. Eu estou dizendo que se você está perdendo algo com aquilo ali, levante-se. Que o nosso caráter tende a olhar a arca do lado e falar, tá bom. A arca ali, legal, bacana, né? Deus está falando pouco. Legal. Para que falar mais, né? Aliás, eu não gosto muito quando Deus fala, porque cria certos atritos comigo. Ele quer que eu mude e eu não quero mudar. Às vezes acontece isso ou não acontece? Eu não quero nem ouvir a repreensão. Quando vem, você já fica... O assunto é pesado. Não é isso? Não é assim? Não quero ouvir. Não quero falar. Porque às vezes você também, para tomar uma decisão, precisa falar algo. E aquele falar tem atritos. Eu não quero ter atritos. E os atritos são importantes também. O que não pode é chegar num determinado nível, aonde vai explodir. Os atritos são importantes para se resolver. Às vezes, se está tendo algum conflito, se tem um atrito para poder resolver aquilo ali. E a igreja tem um consolador. Tem Jesus que passeia no meio dela. Nós temos disponíveis, nesse momento, Jesus passeando para conversar contigo. Não é mais um objeto, uma arca, é a presença real de Cristo que ressuscitou, que não abandona a igreja, aquele que transforma a igreja, aquele que muda o nosso caráter, aquele que nos transforma para sermos pessoas retas diante dele. Mesmo em meio a falhas de caráter, nós nos arrependemos e mudamos. Esse é o Cristo que fala ao nosso coração. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva:
Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão. Em sua mão, sustentando com poder. É assim que Cristo está no meio da igreja, sustentando você, sustentando o seu caráter, mudando os seus desejos. E anda, caminha. O que é isso? É uma comunhão íntima que Cristo tem com a sua igreja. E Ele quer manter essa comunhão e é por isso que Ele fala conosco. É por isso que Ele nos orienta. Como nós poderemos nos manter de pé sem essa comunhão? Sem Cristo, sem Deus. Qual a esperança que nós teremos? Qual a esperança do mundo? Sem essa comunhão com Deus, qual a esperança para a morte? Senão aquele que venceu a morte. E aquele que faz você vencer essa morte, esse julgo, esse juízo. Ele não veio para trazer juízo, mas veio para te salvar dele. Não há prazer em Deus em condenar o pecador, ainda que ele fará. O prazer de Deus é salvar, nos manter de pé. Esse é o Cristo, o nosso Salvador, que caminha no meio de nós. E Samuel tem um caráter pronto para atender esse chamado. Deus está fazendo um chamado para cada um de nós, para mim e para você que está ouvindo. E nós precisamos ter prontidão em atender esse chamado. Versículo 4 e 5. Então, o Senhor chamou Samuel, e Ele está te chamando pelo nome, porque Ele passeia no meio da igreja. Ele anda no meio de nós, e Ele nos sustenta com a sua mão direita. E Ele está falando para nós, nos chamando pelo nome, e nós devemos dizer como Samuel: estou aqui, eis-me aqui, em algumas versões. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. Samuel tem prontidão em atender aquele que era o seu senhor ali. Ele tinha prontidão. O que o seu Senhor precisa? O que a igreja precisa? Nós somos um corpo em comunhão. A sua igreja precisa de professores, seja professor. O que a sua igreja está precisando? O que você pode fazer? Qual dom Deus tem te dado? Você tem buscado o Espírito para derramar sobre a sua vida, se encher do Espírito de Deus, transborde na igreja, salve vidas, proclame a comunhão. Samuel tinha prontidão. Por 3 vezes, o Senhor chama Samuel. E todas as vezes, repare, ele foi até Eli. Todas as vezes. Ah, não é, eu vou... Repare isso. Nós levantaríamos fácil, assim? 3 vezes, é fácil. Já aconteceu de Deus me chamar de madrugada, eu não levantei. Eu parei... Porque eu não vou dormir. O Senhor não, já aconteceu. Já aconteceu, não é fácil. E o Senhor nos chama de várias maneiras. Já aconteceu e eu fiquei. E eu me lembro que eu fiz. É uma resistência. Nós não vamos fácil atender ao chamado do Senhor. Não é assim. E nós precisamos mudar esse caráter. Nós precisamos clamar a Deus: Senhor, o momento, a hora que o Senhor me chamar, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, para atender o teu chamado. Qual é a necessidade? Porque eu quero ser teu servo. Samuel aprendeu a servir na casa de Deus. Aprenda a servir na casa de Deus. Quando você receber um puxão de orelha no som, na música, no data show, os diáconos, os obreiros lá atrás, quando forem ensinados, levante-se toda vez e fala: eis-me aqui para o Senhor. Nós somos igreja, temos dificuldades, temos problemas no trato, não precisamos guerrear uns com os outros. Nós podemos resolver os nossos problemas de maneira mais ponderada, mais amável, pedir a Deus isso. Vamos errar sim, vai ter momentos
em que será agressiva a forma de falar contigo, pode acontecer, mas somos do Senhor. E nós estamos aqui para edificar um ao outro, edificar uma igreja, não para edificar a nós mesmos, como se nós fôssemos os únicos adoradores. É em igreja, em comunhão. E Samuel, toda vez ele levanta. Levantou as 3 vezes com prontidão. É fácil isso? Nós não levantamos com facilidade. Não é fácil, mas é possível. E quando não conseguirmos, podemos pedir misericórdia a Deus. Deus, ele me corrigiu em algumas coisas, da maneira até como eu tenho para fazer algumas coisas. Deus só falou assim, não fala isso. Aí quando eu vou falar, que é do tipo desdenhar daquilo que ele te dá, daquilo que ele te pede para fazer. E eu tenho, porque eu não gosto quando ficam me chateando. Aí eu falo assim, já que vai ficar me chateando, me esquece. A minha vontade é falar logo isso, me esquece. Não é só me pedir para fazer nada, deixa eu aqui quieto. Deixa eu quieto que eu fico quieto muito bem. Mas Deus me repreendeu. Eu fui repreendido diretamente por Deus. Mas sempre vem a vontade de tipo, eu tenho minha vida, não tenho que ficar me preocupando com bobeirinhas, discussões, porque também desgasta, não é isso? Mas nós não precisamos nos desgastar a esse ponto. Somos irmãos. Nós precisamos lembrar disso. A prontidão em atender o chamado de Deus. Por 3 vezes ele vai. E nós também podemos aprender uma coisa. Deus não falava muito esse tempo, mas você vê como que Deus tem um prazer de restaurar a insistência de Deus em chamar Samuel. A insistência, Deus chama, é Deus quem procura. Ele procura restaurar, ele procura mudar aquela situação. Deus está sempre se inclinando em meio à desobediência, às crises, ao afastamento. Deus está sempre te procurando. Ele está sempre nos procurando. Então Deus, ele insiste em revelar-se ao homem. Ele insiste em dizer, pecador, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para mim. O único Deus que criou céus e terra, aquele que sustenta a igreja com a mão direita, aquele que passeia no meio da igreja, aquele que morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou e está vivo e irá voltar. Eu irei voltar e eu estou chamando toda a terra para o arrependimento, para que se reúna diante de mim e dobre o seu joelho antes de eu voltar. Antes. Esse é o meu prazer, esse é o prazer de Deus, o arrependimento. Dobrar o joelho, se curvar e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, não há nada fora de Ti, Senhor. Uma crise espiritual, em meio à crise. O homem se afasta de Deus, mas Deus vai ao seu resgate. Insiste em resgatar o homem. E o homem insiste em se afastar de Deus. Essa é a característica do nosso caráter. Nós insistimos porque às vezes é chato. De novo, que canseira. Na Bíblia tem isso, eu gosto dessa parte. Que canseira está nos dando, falando esse sermão, essa mudar de vida. A crise espiritual nos afasta de Deus ou impede que nós o conheçamos. Essa crise, ela empurra a crise espiritual nossa. Quando nós estamos em crise espiritual, nós seremos afastados e nós não conseguiremos conhecer a Deus. E quando nós estamos no meio dessa crise e não ouvimos Deus, nós não conseguimos experimentar essas visões, esses milagres e esse poder de Deus. Ora, versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Nós podemos entender que culpa tem Samuel.
Não é este o ponto. Mas ele estava afetado. E não é estranho. Vamos pensar nas consequências e a situação de Samuel. Apesar de crescer num ambiente de preparação e ensino, ele não conhecia a voz de Deus. É possível nós crescermos num ambiente de ensino e nós mesmos não termos o nosso relacionamento com Deus e não existir por causa de crises, sejam elas no ambiente ou dentro de nós. E Samuel estava crescendo, Deus ali do lado. Você vê que quando o homem se afasta, uma geração toda se afasta e afeta aquilo ali, e há uma necessidade de Deus buscar aquela pessoa, de ter uma experiência por anos. Samuel não tinha ouvido falar, e ele estava dentro do ambiente onde se deveria ser com fartura. Não existe, não quer dizer que a igreja aqui, porque isso não existe mais, nesse ponto, somos nós, mas nós como igreja temos que experimentar com fartura a presença de Deus. Você na sua casa também, você na sua vida, precisa experimentar com fartura, com abundância, porque está disponível para todos. E vai também ser com abundância dentro da igreja, porque você é do Senhor. É necessário uma experiência com Deus. Samuel ainda não tinha. Para conhecer a Deus, somente ouvindo a sua palavra e também colocando em prática, para ter experiências com o Senhor. Eu ouço, aceito e coloco em prática. Falar das experiências dos outros não é suficiente. Ou das passadas também. Você precisa de experiências novas. E quando eu digo experiências novas, quero deixar bem claro, porque não ensino uma doutrina de que tem que ter coisas novas, não. Porque Deus é o mesmo. Não precisa mudar. Eu não acredito que Deus abandonou a igreja, porque a palavra de Deus diz que Ele não abandona. Quando eu digo experiências novas suas, você precisa sempre ter experiências com Deus, não pode ter sido só no passado. Você precisa de uma experiência hoje, amanhã. Você precisa ter a cada dia experiências com Deus, ouvir, porque nós precisamos nos alimentar diariamente. Experiências novas, atuais, diante do Senhor, reveladoras, te alimentando, porque não fala do pão do céu? Por que pão do céu? Para falar com alimento. Você pode ficar sem comer? Consegue? Durante um tempo sim, né? Mas você vai ficando o quê? Fraco. Eu contei que eu passei mal na academia, fui malhar sem comer e fiz muito esforço. Se você não come, você vai ficando fraco. Por isso que faz a ligação, não é à toa. É porque, de fato, eu preciso diariamente me alimentar para me fortalecer. Não me alimento, vou ficando fraco. Esse ponto é matemática. 1 mais 1 igual a 2. Se alimenta, fortalece. Não se alimenta, só que aí a gente falou de um ponto, a preguiça. Então nós precisamos o quê? Nos esforçarmos. Precisa de esforço, perseverança. A Bíblia está sempre nos incentivando a perseverar no caminho do Senhor, a suportar críticas, a suportar aquilo que vem contra, a suportar até coisas internas nossas, o nosso medo. Para quê? Para continuar na presença de Deus. Nós precisamos ouvir e ter as nossas experiências e ouvir a palavra verdadeira de Deus, porque só a palavra verdadeira alimenta, porque senão é morte na panela. Versículos 8 e 9, ele finalmente percebe em sua cegueira e orienta Samuel, porque também tem um lado de Eli e a sua dificuldade de perceber o que estava acontecendo. Samuel está ficando louco? O que está acontecendo? Filho, eu não te chamei. Deita. Mas ele estava distante. A distância nos faz esquecer como era.
é um caminho, você começa a ficar distante, vai ficando mais fraco e morre. É como se tivesse alguma coisa no dente necrosando, né? Que a pessoa pensa assim, pô, meu dente melhorou, mas às vezes necrosou o canal e é por isso que parou de sentir dor. Né? Não é porque melhorou. Se não tratar, não melhora. Quanto tempo você não ouve Deus? Numa conversa. Quanto tempo nós, às vezes, ficamos sem ouvir Deus? Quanto tempo você não percebe coisas espirituais como elas são? O seu caráter espiritual pode ter sido esquecido. Deus, às vezes, fica como uma vaga lembrança. Era o que estava passando ali. E Deus, Ele não quer ser só uma lembrança na nossa vida. Ele quer ser o seu respirar. Ele quer ser o seu fôlego. A sua vitalidade. Deus, Ele quer ser o seu respirar. O seu alimento diário é o Senhor que desceu do céu. Deus é o nosso alimento. Deus não abandona e se apresenta. 1 Samuel 3:10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Deus continuou. É como se ele dissesse, eu vou mudar, vou fazer coisas diferentes. Vai ter um rebuliço. Chega dessa morosidade, dessa coisa morna. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. O Senhor tem prazer em se relacionar com o seu povo. Samuel só precisou ouvir uma vez para se colocar à disposição. Então coloque-se à disposição de Deus. Ouvir o que o Senhor tem a falar. Fazer o que o Senhor tem a orientar. Um servo com caráter obediente e ensinável. Você já ouviu a voz de Deus? O Senhor tem prazer em falar contigo. E você fala que o teu servo ouça. Um caráter de servo. Peça para Deus moldar este caráter de servo em você. Diga para Deus, Deus, nada mais importa. Eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos da carne e das minhas opiniões. Firme nas promessas de Deus. Diga para Ele, Senhor, nada mais importa além da sua palavra e das suas promessas. E Deus dá uma mensagem vibrante. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir, vibrar. É como se fosse algo vibrante. Os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Deus então diz que tem uma mensagem vibrante, uma mensagem que gera impacto e muda a situação. Em primeiro, mas é uma coisa ruim, parece um juízo. Deus quer mudar aquela situação. Deus está falando e caminhando para a salvação. Eli, por sua vez, não corrigiu a sua casa. Eu costumo falar lá em casa, quando eu ouço barulho, eu falo assim, olha, se eu levar multa, vocês vão ver, vou arrumar um jeito de vocês pagarem essa multa aqui, internamente. Eu sou o síndico. E eu vou me multar. Eu vou me multar. Eu falei para os porteiros lá, eu falei, ninguém tem privilégio aqui. Basta o morador reclamar. Eu vou me multar. Eu vou mandar uma multa para mim. Aí o pessoal fala assim, mas você é o senhor. Eu falei, não, mas eu tenho que respeitar as regras, eu tenho que moldar o caráter.
Tá na minha mão. Eu tenho que imprimir isso. Eu não posso deixar chegar lá embaixo e falar: eu sou filho do Alfredo Síndico. Já é assim. Sou filha do Alfredo Síndico. Eu viro para o porteiro e falo assim: olha, ninguém pode infringir as regras, nem eu. Chame a minha atenção. Por favor, me dê esse privilégio de ser repreendido. E eu me dar uma multa? Não quero não, mas eu vou dar. Se for preciso, vou dar a multa. E procuro fazer da mesma maneira com todos. Avaliar as multas, tudo que acontece lá, para todos. Mas é o subsíndico. Eu falo assim, isso para mim não faz diferença. Eu tenho que tratar todos honestamente, porque eu tenho um compromisso com Deus, que tem que superar todas as coisas. Independente do compromisso, eu teria que fazer, mas nós sabemos que esse compromisso tem um valor que tem que ainda sobrepor todo o seu caráter. Tem que sobrepor. E eu acho que na cabeça da criança deve ficar assim, vai se multar, como é que é isso? Né? Mas eu explico, nós precisamos respeitar os outros moradores. Eu não estou aqui para ter regalias. Eu estou aqui representando, administrando. São 207 famílias. E eu tenho que prestar conta com honra. Eu tenho que chegar lá, olha, eu estou limpo. Eu estou limpo, tenho que mostrar. Vocês podem até não gostar de uma coisa, temperamento, mas está limpo. Estou com as mãos limpas. E não só limpo, em questão de... não é só não roubar, mas é não fazer de qualquer maneira. Procurar fazer o melhor custo, procurar preço, porque também tinha gente que não roubou. Mas, paga aí, né? Tipo, todo mundo, coletivo, é fácil. Graças a Deus, Deus tem colocado o condomínio, hoje não precisa fazer nem cota extra. Em meio à pandemia, até o pessoal da obra fala, mas não está difícil aí? Aí eu vejo como Deus fez com José, está fazendo comigo lá. Como Deus fez com José, está fazendo. Precisamos ser honrados, precisamos desse caráter de Cristo. E nas falhas que existem no meio, que você repara, estou começando a favorecer. Você tem que estar constantemente lutando contra isso. Porque vai acontecer. E você vai ficar em dúvida. E às vezes você vai ser impulsionado por coisas da sua natureza. Você tem que aprender, às vezes eu também desdenho do condomínio, que eu falo assim, se quiser, não, bota outro. Aí Deus também repreendeu isso, que falou, se colocou ali, vai ser o momento que Deus retirar, ou ele falar, Alfredo, sai. Porque também as pessoas estão falando, tem pessoas com medo de eu sair. Tem outros que podem estar criticando, falando assim, não, porque eu sei que é honesto. Eu sei que você está fazendo aí, eu estou tranquilo. Nós precisamos passar essa tranquilidade no nosso caráter. Uma mensagem, então, ela é vibrante, porque Deus não quer falar só um pouquinho. Não é prazer em punir. Deus vai mudar Israel, antes de Israel, mas o povo de Deus naquele momento. Deus vai mudar o povo de Deus porque estava ouvindo pouco, estava distante. Não é esse relacionamento que Deus quer conosco. Por isso Ele corrige. Ele quer um relacionamento diário. Você sendo servo dEle, e você falando, Tu és o meu Deus, para onde o Senhor me mandar eu irei, para onde o Senhor quiser que eu esteja, e como o Senhor quiser que eu me comporte, é como eu irei me comportar, porque eu sou Teu servo e anuncio as Suas grandezas, Senhor. É isso que Deus faz conosco. E Deus diz que tem essa mensagem, Deus fala sobre o juízo. E Ele nos dá uma mensagem aqui, cuide e oriente a sua família. Oriente a sua casa. Saiba que às vezes isso vai fazer atrito e você tem que chegar, não, eu tenho um papel diante de Deus e preciso orientar, porque precisa crescer e entender a seriedade de servir a Deus. Do nome dele não ser manchado. Nós, às vezes, ficamos chateados
Quando o nosso nome, porque se quebrar alguma coisa, o seu filho, quem é que paga? Você. Vão em você. E se você falar assim, mas é criança, não sei o que você está ensinando? Não, eu vou ensiná-lo. Isso não poderia ter sido feito. Não estou falando como você tem que ensinar. Cada um conhece e tem a sua forma, mas você tem que ensinar, tem que repreender, colocar no caminho. É a nossa responsabilidade. Nem sempre nós gostamos do que estamos ouvindo. Samuel ficou deitado até de manhã, no versículo 15, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas, ainda que seja um pouquinho chato, vão me multar? Transforma o nosso caráter. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos entender o que Ele tem para a nossa vida, cultivar esse relacionamento, não ficar parados, como aconteceu com Eli, esse fim que ele teve, ele preferiu receber o juízo a agir e mudar. Às vezes pode parecer uma palavra que o Senhor faça, Ele é o Senhor. O que eu posso contra o Senhor? O que eu posso contra Deus? Né? Então, Ele pode fazer o que Ele quiser. Parece submissão, mas não é submissão. Porque Ele tinha uma ordem de Deus para mudar. Ele sequer tomou uma postura para mudar. Ele não atendeu ao chamado de Deus. O próprio Eli não atendeu ao chamado de Deus. Ele perguntou o que Deus tinha falado com ele. Ele não recebia mais a mensagem do Senhor. E ele ainda ameaça Samuel em nome do Senhor. Precisamos prestar atenção. Qual a nossa situação? Ele confortou-se com a rejeição de Deus. A casa dele foi rejeitada. No mínimo, chorar em arrependimento. Ele esperou a sentença sem clamar, sem mudar, sem se mover. Não fique parado, se mova. Não é o fim, não é uma mensagem de juízo. É uma mensagem de esperança, dizendo, farei grandes coisas na sua vida. Serei seu Deus, moldarei o seu caráter. Eli estava com caráter só teórico, que faça o que lhe parecer melhor. Isso não é um reconhecimento, porque não levou à mudança. Não foi uma prática real de um caráter transformado. Enquanto Samuel cultivou esse relacionamento que Deus iniciou ali, e a Bíblia diz, do versículo 19 ao 21, que ele crescia e Deus fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Juiz e profeta. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel. O Senhor quer ter um relacionamento contigo, comigo, diariamente. Porque agora não é só lá. Ele quer falar conosco a cada dia, nos dá direção, um caráter ensinável, confirmando que você é um servo de Deus. Porque você luta para obedecer a palavra de Deus. Porque você entende que esse Cristo sustenta a igreja com a sua mão poderosa. E Ele tem te chamado para você ser um crente fervoroso, com um caráter moldado, que você possa tomar essa decisão a cada dia da sua vida. Vou me levantar para servir ao Senhor. Eu vou acordar para servir ao Senhor. Vamos fechar. Nós continuaremos o assunto com outro texto. Que Deus possa ter misericórdia. Que nós possamos olhar, não falar só teoricamente, de como Paulo falou ousadamente, torne-se meus imitadores.
Meus irmãos, falem isso com fé. Sejam meus imitadores. Não é pecado, a não ser que você precise se corrigir. Mas seja esse exemplo. Não está escrito para nós admirarmos. Está escrito para nós sermos, para nós praticarmos, para nós louvarmos a Deus. Nós somos estes que devemos falar. Sigam o meu exemplo. Observem como eu estou vivendo de acordo com os padrões de Deus, cultivando um relacionamento, tendo um momento de fraqueza, tendo um momento de preguiça, mas lutando e continuando, crendo que esse é o Deus que sustenta a igreja. Por isso eu olho para as minhas fraquezas e olho para Deus e falo, eu não vou ficar nas minhas fraquezas, mas vou ficar na força de Deus. Eu vou me levantar para Deus. Eu vou adorar a Deus, eu vou crer em Deus. Eu vou crer no que Ele trouxe para a minha vida, pela fé. E o texto que eu li no início? Vai ser depois. Mas é a fé que muda o nosso caráter. É como nós nos pronunciamos e chegamos diante de Deus. Chegue-se diante de Deus como um servo. Senhor, muda a minha vida, Deus. Senhor, continua trabalhando. Senhor, obrigado por me fazer chegar até aqui, Deus. Eu estou vendo a Tua mão, Senhor. Eu olho para Ti, Senhor. Eu vejo o Senhor me sustentando, Deus, sustentando a minha casa, livrando os meus filhos, livrando a minha família, me direcionando no trabalho, no estudo, Senhor. Me levando para a vida eterna, Senhor. Para viver intimamente contigo hoje e para sempre. Para a honra e para a glória de Deus. Nosso desejo, sermos transformados dia a dia, semelhança do Senhor, aleluia. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Você possa declarar essa canção como uma oração, dizendo: Senhor, eu anseio, eu espero, então reina sobre mim. Eu correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Eu preciso do Teu ouro. Preciso do Teu ouro. Purifica-me, Senhor.
purificar. O Senhor pode transformar o nosso caráter. O Senhor pode mudar a nossa história. Corra em direção a Ele, porque Ele está disposto a te receber. Ele te aceita como você está hoje. E Ele pode te transformar, te mudar em uma nova pessoa, em uma nova criatura, com caráter transformado, com caráter disposto. Aleluia, que esse seja o teu desejo, que esse seja o meu desejo. Pai, muito obrigada por essa palavra, que efetivamente na prática nós possamos implementar, nós possamos aprender, nós possamos viver. Purifica-nos, Pai, ainda que como ouro precisa ser purificado. Nós queremos ser purificados por Ti, Senhor. Reina sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, por esse momento maravilhoso. Recebe toda adoração e realmente tenha liberdade de trabalhar nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Que você também aí na sua casa, nessa semana, possa ouvir a voz de Deus, assim como Samuel ouviu. Que todos nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Nós te ouvimos. Amém. Uma ótima semana a todos, na presença do Senhor. Aleluia.